Olá, pessoal. Olá, meus amores. Tudo bom com vocês? Eu tenho certeza que sim. E vai melhorar ainda mais. Com certeza. O meu nome é Rosimeire Chagas. Seja bem-vinda a esta aula. Hoje nós vamos falar sobre 5 atitudes, 5 coisas que, se você começar a colocar em prática na sua vida, você vai conseguir transformar a sua vida em uma vida muito extraordinária, muito boa, excelente, a vida que você merece. São 5 atitudes que eu coloquei hoje pra gente estudar, mas que elas são super poderosas e que podem te elevar muito e fazer com que você alcance os seus objetivos. Então vamos começar. Olha, a primeira atitude que eu separei aqui na minha colinha, que eu sempre tenho uma colinha, porque eu não posso esquecer de falar para vocês o que está aqui. São 5 atitudes que, se você colocar em prática na sua vida todos os dias, não é hoje e outra vez só daqui a 2 meses, não, são todos os dias. Você praticar, você vai começar a ver as mudanças, você vai começar a prosperar, você vai começar a progredir, você vai começar a elevar a sua vida para um outro patamar. Você vai sair daquele local geral ali onde está a maioria das pessoas, você já vai começar a se diferenciar, que é isto que nós temos que fazer na nossa vida. Nós temos que nos diferenciarmos. Nós não podemos ser pessoas comuns que fazem o que todo mundo faz, porque senão nós vamos ter o resultado que a maioria das pessoas estão tendo. Ou seja, resultados não tão bons assim. Nós temos que procurar sempre ser melhor, melhorar a cada dia, sempre buscar a excelência, sempre buscar fazer o melhor que nós pudermos, sempre buscar a nossa melhor versão. Então, papel e caneta aí na mão, cadê seu caderninho, cadê a sua agenda para você anotar? É muito bom fazer esse exercício da anotação, você anota, depois você revê o que nós estamos falando aqui hoje e você vai assimilar até você internalizar e colocar isso na sua vida como um hábito. Hábito saudável, hábitos que vão realmente transformar a sua vida de uma forma muito positiva. Então, vamos lá para a primeira atitude que eu acho assim que eu nem sei te dizer se é a mais importante, mas ela é fundamental. Primeiro, nós temos que saber o que é que nós queremos. Porque eu vejo a maioria das pessoas dizerem assim: eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero ganhar mais, eu quero um trabalho melhor. Coisas assim que não são específicas. Você tem que especificar o que você quer, que é para você poder informar para o seu inconsciente, e o seu inconsciente começar a buscar aquilo que você quer. Por um exemplo, eu quero comprar um Corolla 2020.
eu quero comprar uma casa que tenha 3 quartos, que tenha uma piscina, que tenha uma churrasqueira, que tenha um quintalzinho, um quintal, que tenha as paredes brancas. Você especifica o que você quer. Você faz um exercício da visualização. Eu faço muito isso com as minhas alunas. O exercício da visualização, porque a maioria das pessoas, elas não sabem o que elas querem de verdade. Elas pensam que elas sabem. Especifique, quanto mais você especificar aquilo que você quer, é muito melhor para o seu inconsciente entender e começar a trabalhar em busca de maneiras de você conseguir esse seu objetivo. Porque quando a gente não tem os nossos objetivos bem claros na nossa cabeça, quando você pensa assim, eu quero comprar uma casa. Uma casa pode ser uma casinha pequenininha caindo aos pedaços. Pode ser uma casinha de 1 quarto, pode ser uma casinha que não seja bem localizada, pode ser uma casinha que seja uma casinha muito humilde. Então você tem que se especificar. Eu quero uma casa assim, eu quero uma casa grande, eu quero uma casa... Como é que você quer? Você quer uma casa de quantos cômodos, quantos quartos, quantas salas? Você quer que tenha árvores? Você quer que tenha jardim? Especifique qual é o carro que você quer, qual é o modelo, qual é a cor do carro que você quer. Você quer um trabalho? Você quer um outro trabalho? Qual é o trabalho que você quer? Qual é o trabalho? Diga para você. Diga, eu quero trabalhar em tal empresa. Ou então, eu quero montar um restaurante de comida japonesa que trabalhe com delivery. Você especifica aquilo que você quer, que fica muito mais fácil de ir em busca daquilo que se quer. E tem que ter também prazos. Eu não posso dizer assim, eu quero comprar uma casa. Não, eu quero comprar uma casa daqui a 5 anos. Então, o que é que eu posso fazer hoje para que daqui a 5 anos eu tenha esse meu objetivo concretizado? Daqui a 5 anos eu esteja morando na minha casa nova. O que é que eu vou fazer hoje para que eu consiga realizar este sonho, para que eu consiga alcançar esse objetivo? Então, nós temos que ter objetivos, temos que traçar as nossas metas para que nós possamos caminhar em direção àquilo que nós queremos. Porque se nós não tivermos traçado uma rota, que é a nossa meta, se nós não tivermos bem claro aquilo que nós queremos, então fica muito mais difícil de conseguir. São coisas que muitas vezes nós nem damos tanta importância assim, mas é fundamental. É fundamental a gente saber o que nós... É fundamental nós sabermos o que nós queremos. Porque senão nós ficamos, tipo assim, andando em círculo. Eu quero uma casa, qualquer casa serve. Não, não é qualquer casa. Diga como é que você quer. Você quer que ela seja uma casa num determinado bairro, numa determinada localidade? Você quer que fique perto de uma praia? Você quer que fique perto de uma praça? Você quer que fique perto de uma escola? Vai especificando, que assim fica melhor para a gente trabalhar, para o nosso cérebro entender aquilo que nós queremos alcançar. Então, saber o que nós queremos é fundamental para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Muitas vezes nós não temos os nossos objetivos muito claros na nossa mente. Tem uma aluna minha que ela dizia assim: eu queria ser servidora pública, eu queria
eu queria ser servidora pública para eu ter uma estabilidade, para eu ter uma vida tranquila. É isso que eu queria. Tá, você quer ser servidora pública, mas qual é o cargo? Qual é o salário? Qual é o poder que você quer trabalhar? É no poder executivo? É no poder judiciário? É no poder legislativo? Onde é que você quer trabalhar? Então, tudo isso nós temos que especificar. Quando nós especificamos, fica muito mais fácil da gente ir em busca daquilo que nós queremos. É mais coerente, fica mais simples, fica uma meta, um objetivo mais viável para nós. Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, fica uma coisa assim muito vaga, uma coisa muito aleatória, é mais difícil da gente conseguir. É por isso que às vezes nós nos esforçamos muito, mas a gente parece que não sai do lugar, porque nós não temos um lugar certo para ir. Eu sempre digo que o nosso objetivo, eu sempre chamo o nosso objetivo de terra prometida. Qual é a sua terra prometida? Aonde você quer chegar? O seu objetivo é a sua terra prometida. Aonde é que você quer chegar? Então tenha isso bem claro na sua mente. Quando alguém te perguntar, se eu te perguntar aonde tu quer chegar, tu diz assim, eu quero tal coisa. E depois que eu conseguir, eu vou querer uma maior ainda. Porque nós, seres humanos, nós temos sempre que pensar em progredir. Nós não podemos nos acomodar. Isso é normal do ser humano sempre procurar a sua melhor versão. A maioria das pessoas, elas não têm isso claro na cabeça delas. É por isso que a maioria das pessoas não conseguem bons resultados na vida. Muitas pessoas nascem pobre e morrem pobre. Morrem sem ter recursos. Vive uma vida de privações, sem recursos, sem dinheiro para comprar uma boa alimentação, sem dinheiro para ter conforto em casa, sem dinheiro para comprar um remédio, para se divertir, sem dinheiro para um lazer. É por isso que muita gente não consegue muita coisa na vida, porque não sabe o que quer, não sabe onde quer chegar. Tem pessoas que ganham salários assim altíssimos, mas se você for ver, elas não têm nada na vida. E às vezes elas ainda fazem dívida. Porque são pessoas que são aleatórias. Elas não têm um foco. Elas não têm um objetivo claro e determinado na vida delas. Então o dinheiro entra, mas assim como ele entra, ele vai sendo gasto de forma aleatória. E nós não podemos ser pessoas aleatórias. Nós temos que ser pessoas intencionais com a nossa vida. Todos os dias de manhã, acordar já sabendo o que você vai fazer. Já sabendo o que precisa ser feito. São coisas que deixam a vida da gente mais organizada, mais fácil. Porque se a gente acorda de manhã e fica pensando, ai meu Deus, o que é que eu tenho que fazer hoje? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? A pessoa não sabe o que tem que fazer no dia. Isso é uma falta de organização. E a organização é o básico. Uma pessoa que não tem a vida organizada, é difícil ela conseguir alguma coisa. Se ela não consegue organizar a vida dela, que mais que ela vai conseguir organizar? Né? Então eu coloquei como a primeira atitude é a gente ter claro na nossa mente aquilo que nós queremos. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Fica andando em círculo ali, rodando, não chega a lugar nenhum. Então tenha bem claro na sua mente aquilo que você quer, quais são os seus objetivos, qual é a sua terra prometida.
Eu chamo os meus objetivos de terra prometida. A minha terra prometida. Então, as minhas metas é o caminho que me levam até a minha terra prometida. Então, faça esse exercício hoje. Não é amanhã, é hoje. Faça esse exercício hoje, no momento que você está vendo esse vídeo. Dê um stop, pare aí e faça. O que eu quero? O que realmente eu quero? A primeira vez é difícil. Mas, com o tempo, você faz hoje o exercício, amanhã você faz de novo, e aí você vai refinando, Até porque nós somos seres humanos, nós somos mutáveis. Às vezes nós queremos uma coisa, depois a gente pensa melhor, aí a gente já decide por outra coisa. Mas sempre temos que ter na nossa mente bem claro, de forma bem clara, bem esclarecida, aquilo que nós queremos. E de preferência escrito e colocar assim, pregar na parede, eu quero isso, sabe? Que toda vez quando você acordar vai ser a primeira coisa que você vai ver, de noite quando você for dormir vai ser a última coisa que você vai ver, e aquilo vai ficando cada vez mais fixo no seu inconsciente. Aí fica mais fácil da gente ir em busca dos nossos objetivos. E a segunda atitude que nós podemos ter, que vai nos beneficiar, vai melhorar muito a nossa vida, a segunda atitude que eu coloquei, não menos importante, mas é uma atitude assim que também é fundamental, é nós termos um ambiente. Nosso ambiente tem que ser um ambiente certo, porque quando nós estamos num ambiente errado, nós temos uma tendência a ir para o lado errado. Por um exemplo, eu gosto sempre de dar exemplo para esclarecer mais, né? Para ajudar a esclarecer, porque eu sou assim, eu gosto que as pessoas me deem exemplo, e eu acho também que as outras pessoas talvez gostem de ter um exemplo para que fiquem as coisas mais claras. Um ambiente certo, por exemplo, se eu quero fazer vestibular, eu quero estudar para fazer um concurso, para fazer uma prova de mestrado, eu tenho que estar num ambiente certo, eu tenho que estar num ambiente que tem livros, os livros que são necessários que eu leia para eu poder estudar, eu tenho que estar num curso preparatório, eu tenho que estar com pessoas que também tenham aqueles mesmos objetivos, que a gente troque ideias, que a gente troque experiências, que a gente troque conhecimento e que a gente se motive. Quando a gente vê que tem outras pessoas também que estão ali em busca de coisas parecidas com aquelas que nós estamos também buscando, nós ficamos mais animados. Então nós temos que estar num ambiente certo, num ambiente onde as pessoas elas estão voltadas para buscar também o progresso delas. Porque olha, eu vou te dar um outro exemplo. Se eu quero parar de beber, por exemplo, eu quero parar de beber, eu tenho que me aproximar de pessoas que não bebem, que não têm o hábito de beber, de pessoas que também já pararam de beber, que elas possam me dar orientações, que elas possam me dar motivação, que elas possam me incentivar. Então eu tenho que procurar o ambiente certo e as pessoas certas, porque se eu quero parar de beber e eu vou para um bar, fica difícil, né? Se eu quero parar de beber, eu tenho que ir para um lugar onde as pessoas não estão bebendo. Eu tenho que ir para um café, eu tenho que ir para um cinema, um outro local onde as pessoas não estejam bebendo. Se eu quero emagrecer,
eu tenho que procurar também me relacionar com pessoas também que estejam com o mesmo objetivo, que também queiram emagrecer, ou que já tenham emagrecido, ou que sejam professores, que sejam nutricionistas. Eu tenho que me aproximar de pessoas que possam me ajudar na conquista daquele meu objetivo, que é de emagrecer. Então, o ambiente em que nós vivemos, o ambiente em que nós estamos inseridos, ele é muito importante, ele influencia muito na nossa vida. Porque se eu quero melhorar, eu quero progredir, eu quero ter mais saúde, mas eu estou num ambiente doente, num ambiente onde as pessoas estão brigando muito, num ambiente onde as pessoas elas não se entendem, num ambiente onde tem muito desamor, num ambiente onde as pessoas não têm compromisso com a sua melhoria, com o seu progresso, com a sua prosperidade. Então, se eu estou num ambiente desse, a minha vida vai ficar mais difícil. Quando eu sei aquilo que eu quero e eu vou para o ambiente que vai me ajudar a conquistar aquele meu objetivo, aí vai facilitar mais ainda. O ambiente, ele vai modificando as pessoas. O ambiente modifica as pessoas. E muitas vezes nós nem percebemos. Se eu quero ser uma empreendedora, se eu quero montar um comércio, se eu quero ser uma empresária, eu quero ser uma mulher que eu quero ser a minha chefe, eu quero ter o meu negócio, eu não quero depender de ninguém, eu não quero depender de emprego, eu não quero depender de serviço público. Se eu quero ser uma empreendedora, eu preciso me juntar, me unir a pessoas que tenham também esses mesmos objetivos. Porque se eu quero empreender, fica difícil eu ficar andando com pessoas que querem fazer concurso público. As pessoas que querem fazer concurso público, elas geralmente se aproximam de pessoas que também querem fazer concurso público. Para tornar um ambiente harmônico, um ambiente onde a pessoa se sinta acolhida, onde a pessoa não se sinta um peixe fora d'água. Porque se eu quero ser uma empresária, dificilmente eu vou conseguir alguma coisa estando junto com pessoas que querem fazer concurso público, com pessoas que querem trabalhar pela CLT. Eu tenho que me unir, que me juntar a pessoas que já são empreendedoras, já são empresárias, já têm o próprio negócio delas e que possam me dar, contribuir com as experiências que elas já têm, que elas possam me repassar algum conhecimento. O ambiente em que nós estamos, ele é muito importante para que a gente consiga alcançar aquilo que nós queremos. Porque, inclusive, está até na Bíblia, né? Escrito tem uma parte lá da Bíblia, não me pergunte qual é, mas tem uma parte na Bíblia que diz assim: dize-me com quem andas, que eu te direi quem és e aonde tu vais chegar. Geralmente, as pessoas que têm os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, elas se agregam, elas formam comunidades, elas formam grupos, que é justamente para se fortalecer. Então, nós temos que estar junto com as pessoas que têm os mesmos objetivos que nós, que é aquele objetivo de prosperar, que é o objetivo de ter saúde física, saúde mental, saúde financeira, que é aquele objetivo de ter harmonia na nossa vida,
ter uma vida harmônica, ter uma vida tranquila, ter uma vida com paz. Viver em paz com as pessoas, porque não adianta nada a gente querer ter dinheiro, a gente querer ter um corpo bonito, um corpo sarado, fazer dieta, se a gente não consegue viver bem com as outras pessoas. Se a gente não consegue viver bem junto com a nossa família, se a gente não consegue viver bem com nossos colegas de trabalho, nós temos que ter essa harmonia, viver em paz, ter tranquilidade, que é para a gente poder ter mais paz, para a gente poder trabalhar, para a gente poder estudar, para a gente poder progredir. Esse que é o foco daqui do meu trabalho na internet. Eu quero trabalhar sempre com pessoas que têm o objetivo de progredir, porque é esse o meu objetivo. Eu não estou aqui na internet de brincadeirinha. Eu estou aqui trabalhando. Isso para mim aqui é um trabalho, porque eu sou mentora, eu tenho as minhas alunas que me procuram em busca de orientações para que eu olhe o negócio delas, para que eu olhe para a vida delas e faça uma intervenção. Porque é muito melhor nós termos a intervenção de uma pessoa que já passou pelo que nós estamos passando e que possa nos orientar. O nosso caminho fica mais rápido, fica mais célere o nosso processo. Nós vamos conseguir ganhar tempo. Nós vamos conseguir ganhar tempo, ter fluidez na nossa vida. Quando nós temos o acompanhamento de pessoas que sabem nos orientar, que têm conhecimento, que têm condições de nos dar um norte, uma direção na nossa vida. E existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de ambiente. Existe aquele ambiente que eles nos ajudam a voar, a alavancar, a crescer, a melhorar. E existe aquele ambiente que nos puxam para baixo, que dificultam a nossa vida, que não deixam a gente progredir, que não deixam a gente prosperar. Por isso que nós temos que ter cuidado com o ambiente onde nós estamos e com as pessoas que nós convivemos. Porque nós somos influenciados pelo meio em que nós estamos inseridos. Nós não podemos deixar de observar isso, porque nós somos sim influenciados pelo meio em que nós vivemos. Se nós estamos num ambiente onde as pessoas também querem progredir, também querem melhorar, também querem ter coisas boas na vida delas, é muito mais fácil para a gente do que nós ficarmos em ambientes onde as pessoas não têm nada a ver com a gente, onde as pessoas elas têm outros objetivos completamente diferentes do nosso. E uma terceira atitude que nós podemos colocar em prática na nossa vida, que vai também nos ajudar a conseguir prosperar, a conseguir melhorar, a conseguir elevar a nossa vida, eu coloquei aqui ter conhecimentos específicos, se preparar para as oportunidades. Se eu quero ser uma empreendedora, se eu quero ser uma empresária, eu quero ter o meu próprio negócio, eu tenho que ter conhecimentos a respeito do nicho que eu vou atuar. Eu vou vender roupa, eu vou vender conhecimento, eu vou vender calçado, eu vou vender perfume, eu sou cabeleireira, o produto que eu quero vender
é produtos para cabelo, é produtos para pele, qual é o segmento que eu quero atuar? Qual é o segmento? Então, naquele segmento, eu tenho que ter conhecimento. Se eu quero ser uma servidora pública, que é uma atividade muito, muito bonita, inclusive eu também sou servidora pública. Se eu quero ser uma servidora pública, eu tenho esse sonho, eu quero passar num concurso público, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar aquilo que vai cair no meu concurso. Aquilo que vai cair no concurso que eu quero fazer. Aquilo que vai cair no concurso que eu estou com o intuito de fazer. É aí que está essa atitude de ter conhecimento específico para quando aparecer a oportunidade, a gente já está preparado. Porque às vezes as oportunidades aparecem na vida da gente e elas passam e a gente não consegue aproveitar, porque nós não estávamos preparados para ela. Então, quanto mais cedo nós começarmos a entender o que nós queremos, saber aquilo que nós queremos, e vamos nos preparando para isso, fica muito mais fácil a gente identificar as oportunidades e aproveitá-las em nosso favor, em nosso benefício. Se eu quero passar no concurso público, então é urgente que eu comece a estudar. Quanto mais cedo, quanto mais rápido eu começar a estudar, é muito melhor. Eu já vou sair na frente de muita gente. Se eu quero ser uma empreendedora, se eu quero ser uma empresária, eu tenho que conhecer o segmento no qual eu vou atuar. Que assim eu me diferencio, assim eu já saio na frente. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que compreender, eu tenho que entender, eu tenho que estudar aquele segmento que eu quero atuar. Porque senão é muito mais fácil de dar errado. É por isso que muita gente, muito empresário, ele vai à falência logo no primeiro ano da empresa dele. Logo no primeiro ano do negócio dele, ele já vai à falência. Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Ele não sabe o que é fluxo de caixa. Ele não sabe o que ele precisa, se ele precisa ter estoque, se ele não precisa. Ele não sabe se o produto que ele vai vender vai ter uma boa aceitação ou se não vai. Ele não sabe, ele não procura saber, ele não procura ter conhecimento daquele segmento que ele vai atuar. Então fica muito mais difícil do negócio dar certo. É por isso que muita gente vai à falência logo no início do seu empreendimento. É porque a pessoa não procura conhecimento, acha que é fácil. Eu vou abrir uma loja e já vou começar a vender, já vou começar a faturar. Às vezes não é tão simples assim. Porque se você não tiver um fluxo de caixa, se você não tiver um dinheiro para movimentar, vai acabar indo no banco, pedindo empréstimo e se endividando. Quando vê, não tem condições de pagar e tem que fechar o negócio. Às vezes fica no prejuízo, às vezes fica devendo. Isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque as pessoas não procuram conhecimento do segmento onde elas querem atuar. Se eu quero montar um restaurante, eu tenho que saber o que é que eu vou vender nesse restaurante, qual é o tipo de comida que eu vou vender nesse restaurante. Se esse tipo de comida tem boa aceitação no local onde eu vou me estabelecer. Tem que fazer um estudo, né, de mercado. E às vezes, para isso, tem profissionais que fazem esse tipo de serviço. Então, nós temos que ser pessoas preparadas para as coisas. Nós não podemos ser pessoas aleatórias, fazer as coisas de qualquer jeito. Eu vou tentar, eu vou na sorte, eu vou tentar na sorte. Não, assim não. É muito mais fácil a pessoa se frustrar lá na frente. É por isso que tem muita gente que tem medo de empreender. Esse negócio de empreendimento não é para mim. Eu escuto muito isso. Esse negócio de empreender não é para mim. Sim, empreender é para todo mundo.
Todas as pessoas que querem melhorar de vida, elas têm que aprender a empreender, elas têm que aprender a vender, elas têm que aprender a vender o serviço delas, elas têm que aprender a vender o produto delas, elas têm que aprender a vender a expertise que elas têm. Um médico que não sabe vender o serviço dele, ele provavelmente não vai ter a quantidade de clientes, de pacientes que ele poderia ter. Um dentista, um odontólogo, um nutricionista que não sabe vender o seu serviço, ele dificilmente vai prosperar, ele dificilmente vai progredir. Então, aprender a vender é fundamental. É fundamental. Até dentro do serviço público, tem pessoas que complementam a sua renda trabalhando com vendas. Isso é muito comum. Eu conheço pessoas que, inclusive, trabalham como professoras, pessoas que trabalham como... são servidoras públicas, mas tem uma segunda fonte de renda. É sempre importante a gente ter mais de uma fonte de renda. Porque quando se acontecer uma coisa, um imprevisto, e a gente ficar sem receber, é perigoso a pessoa ter só uma fonte de renda. É bom que tenha mais de uma. Então, se a pessoa tem aquele fixo, né, aquele salário fixo, é bom que ela tenha um outro. Sempre é muito mais fácil da pessoa enriquecer quando ela vai agregando ativos na vida dela. A pessoa trabalha, tem um salário fixo, mas ela monta um negócio com um amigo, em sociedade, entra com dinheiro e amigo entra com trabalho, e assim monta uma loja para vender roupa, monta uma sorveteria, monta um restaurante, e assim a pessoa vai tendo várias fontes de renda, agregando várias fontes de renda na vida dela, até que chega um momento em que ela consegue ter um bom capital para ela começar a investir, comprar ações, investir em CDB, investir em outras coisas que dê algum retorno ou dê mais retorno financeiro para ela. Então, sempre nós temos que pensar em como nós vamos fazer para ter mais de uma fonte de renda. O que eu vejo é que muitas pessoas, isso acontece muito com as minhas alunas, elas chegam assim, elas acham que ter mais de uma fonte de renda não é para elas. Elas pensam mais em economizar. Ah, mas eu tenho que pensar em economizar e viver com aquele salário que eu ganho. Não, de jeito nenhum. Nós podemos pensar em economizar se nós estivermos endividados. Aí sim, a pessoa que está endividada, que está com a corda no pescoço, aí ela tem que pensar realmente em economizar. Aonde é que ela pode cortar gastos? Agora, a pessoa que está com as economias dela em dia, ela tem que pensar em como fazer mais dinheiro. Se ela for perder tempo só pensando em economizar, não vai sobrar tempo para ela pensar em maneiras dela fazer mais dinheiro. E fazer depois o dinheiro trabalhar para ela. Porque não necessariamente nós precisamos estar lá no local de trabalho. Hoje em dia, a gente pode fazer um trabalho pela internet. A gente pode ter um comércio pela internet, uma loja virtual.
não é? Nós podemos ter hoje um comércio físico e um comércio virtual. Uma loja física, uma loja virtual. Eu posso ter uma sorveteria, posso vender o meu sorvete, meus produtos na sorveteria ou na lanchonete e pela internet vender outro tipo de produto ou outro tipo de serviço. Isso é muito comum e isso daí vai agregando valor no trabalho e vai aumentando a renda da pessoa. Então veja bem que não é só economizar, é economizar, mas pensando em fazer mais dinheiro lá na frente, reinvestir o dinheiro. É assim que a gente consegue melhorar, é assim que a gente consegue progredir, é sempre pensando em maneiras de como que a gente vai fazer para conseguir fazer mais dinheiro, ter mais recurso, ter mais... E com isso a gente consegue ajudar nossos parentes, às vezes tem um filho, tem um irmão, tem alguém da nossa família que está ali desempregado, está de bobeira, está precisando começar a trabalhar e a gente já puxa essa pessoa, olha, faz isso daqui para mim, tu quer trabalhar? Eu te pago. Então você já não precisa ficar, porque realmente ter dois trabalhos é difícil, é muito cansativo. Então a gente pode fazer um trabalho pessoalmente e o outro trabalho a gente pode colocar outra pessoa, a gente pode pagar para que outra pessoa desempenhe aquela função, aquela atividade para a gente. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento. E quando aparecer as oportunidades, a gente vai sempre estar preparada para reconhecer uma oportunidade e conseguir aproveitar as oportunidades que vão surgindo na nossa vida. E a quarta atitude que nós podemos colocar em prática e já começar a ter resultados são as crenças positivas. Tem muitas pessoas que perdem muito tempo com coisa negativa, com negativismos. Ah, mas isso não der certo, se eu tentar e não der certo, se eu fizer o concurso e não conseguir passar, se eu montar uma loja, mas falir. Tem pessoas que só pensam no negativo. Elas gastam muita energia pensando em coisas que não vão agregar valor nenhum a elas. Nós precisamos ter pensamentos positivos. Nós precisamos ser pessoas proativas e ser pessoas positivas com relação à vida. Se eu montar um negócio, eu vou fazer esse negócio dar certo, sim. E se ele não der certo da primeira vez, eu vou tentar de novo e ele vai ter que dar certo. É assim que a gente tem que encarar a vida. É sempre fazendo o possível e o impossível para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Se eu quero ser uma empresária, eu quero ter o meu próprio negócio, eu coloco em prática os meus planos, as minhas metas, as minhas estratégias, coloco em prática. E se não der certo, eu coloco em prática de novo, sabe? Eu faço de novo e eu vou fazendo quantas vezes for preciso até dar certo. Mas vai ter que dar certo uma hora ou outra. Só que a maioria das pessoas, elas desistem. Elas ficam frustradas, elas têm medo. Elas não se sentem preparadas para quando uma coisa não dá certo, quando uma coisa não sai da maneira como ela queria que desse. Porque quando a gente monta um comércio, quando a gente monta um negócio,
a gente não tem a certeza se vai dar certo ou não. Mas aí a gente tem que fazer dar certo de qualquer forma, colocar a nossa vida em tudo que a gente faz, colocar o nosso coração, todo o nosso conhecimento em prol daquilo que nós queremos que cresça na nossa vida. Aquilo que a gente foca é aquilo que vai crescer. Se nós pensarmos em coisas negativas, só coisas negativas vão acontecer na vida da gente. Quando eu estava estudando para fazer vestibular, eu não tinha certeza se eu ia passar no vestibular. Eu ia fazer um vestibular concorrido, eu fiz direito, então eu ia fazer um vestibular concorrido, eu não sabia se eu ia passar, mas eu estava fazendo eu estava dando o máximo de mim. Eu estudava muito, eu não media esforços para que desse certo a minha empreitada. E realmente deu certo. Mas por quê? Porque eu me empenhei ao máximo naquilo. Em tudo que eu faço, eu me empenho. Eu coloco toda a minha energia em prol daquilo que eu quero. Até eu conseguir. Eu fiz o vestibular 2 vezes. A primeira vez que eu fiz, eu não consegui passar. Eu só consegui passar da segunda vez para direito. E eu fiz para psicologia também eu passei. E depois eu fui ser servidora pública também eu passei no concurso público. E eu fui muitos anos advogada. Quando eu fiz o meu exame da OAB, eu também não sabia se eu ia passar no meu exame da OAB. Mas eu estudei, eu fiz o melhor que eu podia e eu consegui excelente êxito na prova da OAB. E quando eu fui estudar desenvolvimento pessoal, eu estudei muito. Eu estudei porque eu tive muitos problemas de saúde. E eu não sei vocês, mas eu não sou uma pessoa de colocar a minha vida na mão dos outros sem que eu tenha algum tipo de conhecimento. Eu fui estudar para entender por que eu estava apresentando uma determinada doença, doença grave, e que o médico disse, olha, eu não posso mais te ajudar, eu não posso mais fazer nada por ti. Então a única pessoa que podia me ajudar era eu, estudando, procurando conhecimento, procurando saber como é que aquela doença se manifestou, por que aquela doença se manifestou, e como era que eu poderia fazer para que eu me livrasse daquela situação, para que eu tivesse êxito em me curar. Eu tive muita fé em Deus, tive muita fé em mim, que eu ia conseguir, e eu consegui. Mas certeza das coisas nós nunca temos. Nós não temos controle sobre as coisas. O que nós podemos fazer é dar o melhor de nós. É dar o melhor, é fazer o melhor que nós podemos para nós conseguirmos as coisas que nós queremos. Mas certeza de que vai dar certo, a gente tem. Mas nós podemos ter certeza de que nós vamos fazer o nosso melhor. E as coisas dão certo. As coisas dão certo quando nós fazemos as coisas com amor, com dedicação, com força de vontade. As coisas vão dar certo. Tenha certeza disso. Não deixe o medo paralisar. Vai fazendo as coisas com medo mesmo, vai fazendo, e não deixa
o medo te paralisar. Não deixa o medo fazer com que você desista dos seus sonhos, com que você desista dos seus objetivos. Não permita. O medo é uma coisa normal. A gente sentir medo é uma coisa normal. Lembra quando você era criança, que você começou a andar? Você caía e depois você levantava de novo. Aí você caía e depois você levantava de novo. E é assim que tem que ser na vida da gente, o tempo todo. Uma hora a gente cai, mas aí a gente levanta e começa de novo. E assim que é. Certeza mesmo das coisas, nós nunca vamos ter. Nós não temos certeza de tudo. Nós não temos controle sobre as coisas. O que nós podemos fazer é a nossa parte. É ter conhecimento, é procurar ter pensamentos positivos, ter atitudes positivas perante a vida. É isso que vai nos diferenciar no nosso mercado, no nosso segmento. É isso que vai fazer com que a gente seja um profissional que consegue se manter, e um profissional que consegue progredir, ou então um profissional que desiste e que vai à falência e que nas primeiras dificuldades acha que ele não é capaz. Nós temos que ter o pensamento positivo, que nós somos capazes sim. Muitas vezes o que acontece é que nós deixamos o medo tomar conta, nós deixamos o medo dominar. E aí nós ficamos naquela de se fazer de vítima, de se fazer de coitadinho. Ah, mas para mim a vida é mais difícil, a vida do fulano é mais fácil. Não, a vida de todo mundo tem as suas dificuldades. Só que tem pessoas que elas não se deixam dominar pelo medo. E tem outras pessoas que não. As primeiras dificuldades que elas encontram, as primeiras dificuldades que elas enfrentam, elas desistem. Elas desistem e dizem, olha, eu tentei, mas não deu certo. Tá, não deu certo uma vez, tenta de novo. Se não deu certo de novo, tenta outra vez. Sabe? E cada erro nosso é um aprendizado. A gente tem que entender que nós estamos num processo de aprendizado. Ninguém aqui sabe tudo. Nós estamos aqui para aprender e nós aprendemos com os nossos erros. Quem não aprende com os seus próprios erros, quem não aprende com os erros dos outros também, não aprende nada, nunca vai melhorar na vida, sempre vai ficar o tempo todo patinando e nunca sai do lugar. E nós temos que decidir qual é o tipo de pessoas que nós queremos ser. Aquelas pessoas que se deixam vencer nas primeiras dificuldades, ou aquelas pessoas que persistem, aquelas pessoas que realmente têm força de vontade. O que é que nós queremos ser? Aquelas pessoas que atraem dinheiro ou aquelas pessoas que repelem dinheiro? Aquelas pessoas que atraem outras pessoas ou aquelas pessoas que repelem outras pessoas? Que tipo de pessoas nós queremos ser? Tudo isso nós temos que pensar. E o quinto e última atitude que nós podemos colocar em prática na nossa vida, se nós quisermos prosperar, se nós quisermos progredir, é ter o sentimento de merecimento, de merecer as coisas. Porque a maioria das pessoas, elas não acham que elas são merecedoras. Olha, teve uma época na minha vida, porque assim, eu venho de uma família muito pobre, muito. A nossa família era muito pobre. Nós éramos, eu vou dizer uma palavra, nós éramos lascados mesmo, sabe? Nós éramos muito pobres. E a maioria das pessoas, elas vêm de famílias pobres, elas vêm de famílias que não tinham recursos. Mas o que acontece é que quando a gente nasce numa família sem recursos, a nossa vida ela é mais difícil.
As coisas para a gente são mais difíceis, mas não são impossíveis. Elas são mais difíceis, mas elas não são impossíveis. E quando a gente consegue, quando a gente conquista, quando a gente dá a volta por cima, o gostinho é muito melhor. É muito melhor. Porque tem pessoas que já nascem em berço de ouro, já nascem com a vida feita. E muitas vezes são pessoas que perdem tudo o que a família conquistou. São pessoas que não conseguem manter a riqueza que a família conquistou. E tem muitas pessoas que nascem pobres e vão subindo na vida, vão melhorando na vida. E essas pessoas, quando elas conseguem enriquecer, quando elas conseguem melhorar, quando elas conseguem progredir, aquilo é delas. Se elas perderem, elas têm capacidade de conseguir de novo, porque elas já conseguiram uma vez. Então, elas têm capacidade de conseguir de novo. É muito diferente daquela pessoa que já nasce em berço de ouro, que ela não se esforçou para ter o que ela tem. Então, se ela perder, ela não vai conseguir conquistar, ela não vai conseguir reaver aquilo que ela perdeu, porque não foi ela que conquistou. Então, nascer numa família pobre, numa família muito carente, olhando por um ângulo positivo, é muito bom, porque faz com que a gente mesmo vá buscar as coisas e não ficar esperando que alguém nos dê as coisas de mão beijada. E não ficar esperando receber herança, não ficar esperando receber ajuda financeira dos pais. Não, quando a gente nasce numa família pobre, a gente tem que se esforçar em dobro. A gente tem que se esforçar muito mais. E isso fortalece a gente, faz com que a gente se torne pessoas que realmente elas conseguem, são pessoas que conseguem realmente conquistar o seu próprio lugar ao sol. Isso é muito bom, isso é muito importante que a gente tenha essa visão. E como eu vim de uma família pobre, quando eu melhorei assim financeiramente, né, eu comecei a ter mais recursos financeiros, eu ficava me sentindo assim meio culpada, dizer, poxa, mas hoje eu vivo numa casa confortável, numa casa muito boa, mas tem pessoas da minha família que moram em casas muito simples, pessoas muito humildes, pessoas que não têm o conforto que eu tenho. Então eu ficava com pena, eu ficava com vergonha, eu ficava me sentindo mal. Mas aí eu comecei a fazer, né, um trabalho de me conhecer, de autoconhecimento, de automerecimento, e comecei a entender que não, cada pessoa ela tá no local, ela tá com a vida que ela merece ter, que ela fez por merecer. Então, se eu estou numa situação financeira melhor do que muitos parentes meus, é porque eu mereço, eu fiz por merecer. Se eu posso comprar um carro, se eu posso fazer uma viagem, se eu posso ter uma roupa melhor, eu fiz por merecer. Eu posso ajudar outras pessoas com o dinheiro que eu tenho. Eu posso ajudar outras pessoas. Eu tenho estabilidade. Eu sou servidora pública. Eu tenho as minhas mentorandas. Eu trabalho como mentora. Eu não tenho só uma fonte de renda. Eu tenho investimentos financeiros. Mas tudo isso é
pelo meu merecimento. Foi eu que me esforcei, eu que passei noites em claro estudando, sentada, as minhas pernas inchavam, os meus pés inchavam, ficavam enormes, de tanto tempo que eu passava sentada estudando. Então, isso que eu tenho hoje é merecimento meu. Então, eu não posso me sentir culpada por outras pessoas não terem as mesmas coisas que eu tenho. E eu me sinto muito à vontade de aproveitar aquilo que eu tenho, porque é fruto do meu trabalho, é fruto do trabalho da minha família e eu mereço. Então, nós não devemos nos sentir mal por nós termos uma situação mais confortável do que outras pessoas, mesmo que essas outras pessoas sejam da nossa família. Aí tem pessoas que se sentem mal, não se sentem merecedoras, ficam com vergonha, ficam com culpa. Não, isso daí é até uma falta de respeito consigo mesmo, sabe? Respeite a sua história, honre a sua história. Não, a minha vida não foi fácil até aqui. Então, tudo que eu tenho até hoje é porque eu mereci, eu fiz por merecer, eu conquistei, eu fui atrás, eu fui em busca, eu passei noites em claro estudando, li muitos livros, sabe? Tive problemas de saúde por conta disso. Não me divertia, não tinha muitos momentos de lazer. Por quê? Porque eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, tinha que fazer minha vida, porque senão não tinha dinheiro para comer. Então hoje eu estou usufruindo de uma vida de trabalho e de estudo e de dedicação e de comprometimento com o meu bem-estar, com o bem-estar da minha família, com o bem-estar das pessoas que me amam, das pessoas que estão junto comigo nessa jornada. Então isso, se sentir merecedor é honrar a nossa própria vida, a nossa própria existência, é honrar toda a nossa história, tudo que nós fizemos até aqui para nós termos o que nós temos hoje. Então, se você se sente mal, acha que é vergonha ter mais dinheiro do que outras pessoas, isso é temerário. É muito importante mudar esse pensamento e incentivar as outras pessoas, dizer a elas que elas podem conseguir também o que você conseguiu e podem conseguir muito mais, porque todos nós temos capacidade, todos nós somos dotados de capacidade de conseguir tudo o que nós queremos. Então, não se sentir merecedor de riqueza, não se sentir merecedor de conforto, é uma carência muito grande. É uma pessoa que não está nem se valorizando, não está nem valorizando a sua jornada de vida, a sua história de vida. Então, recapitulando, as 5 atitudes que nós precisamos ter se nós quisermos progredir, prosperar na vida mais rapidamente. A primeira, ter os nossos objetivos de uma forma muito clara na nossa cabeça, muito clara. Segundo, estar nos lugares certos, com as pessoas certas. Terceiro, procurar sempre estudar e ter os conhecimentos específicos, conhecimento da área onde nós queremos atuar, ter conhecimento da área onde nós queremos trabalhar, onde nós queremos ter o nosso negócio. E quarto, ter sempre crenças e pensamentos positivos que nós vamos conseguir, que nós vamos superar, que nós vamos dedicar o nosso tempo, dedicar a nossa vida, dar a nossa alma nas coisas que nós fazemos para conseguir que tudo dê certo.
Se a gente ficar pensando que não vai dar certo, porque tem uma crise, porque vai trocar de governo, porque o presidente, porque o governador, porque o prefeito. Não, tudo isso é desculpa. Tudo isso é desculpa. Quem quer faz, quem não quer fica arranjando desculpa. É essa que é a verdade. Tem tantas pessoas que conseguem, por que você não? Pense assim, se tanta gente conseguiu, eu também consigo. Eu também posso. Quando eu estava estudando para o vestibular, eu pensava assim, se tanta gente conseguiu passar no vestibular, eu vou conseguir, eu vou passar. E eu passei. E ainda passei nos primeiros lugares, que é para fechar com chave de ouro. Quando fazer uma coisa bem feita, sabe? Eu vou conseguir, é para mim, eu tenho capacidade, eu tenho condições, eu supero tudo. E sempre ter aquela fé em Deus, sabe? Fazer as coisas com fé, que tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. E se sentir merecedor de coisa boa, sabe? A quinta atitude, existem centenas de atitudes, mas eu quis trazer hoje aqui 5, que eu acho também que são muito importantes. Se sentir merecedor de coisas boas. Nós somos, sim, merecedores de ter conforto, nós somos merecedores de ter amor, de ter amizade, de ter bons relacionamentos, nós somos merecedores de ter uma casa confortável, um trabalho muito bom, amigos, nós somos merecedores de ter só coisas boas na nossa vida. Nós não temos que ter vergonha de sermos prósperos, nós não temos que ter vergonha de ser rico, nós não precisamos ter vergonha de ter dinheiro, não. Muito pelo contrário, nós temos que ter orgulho e assim ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes não têm a fortaleza que nós temos, não têm a força de vontade que nós temos. E uma coisa é certa, sempre as pessoas estão nos observando. Então nós estamos sempre servindo de exemplo para outras pessoas que estão começando na vida, que estão também querendo o seu lugar ao sol. Nós não podemos deixar de entender isso. Nós estamos aqui para ter coisas boas e nós somos merecedores, sim, de coisas boas. Então, por hoje, era isso que eu tinha para repassar para vocês. Um grande beijo, muita felicidade, muita alegria. Que Deus abençoe a todos nós.